Alabasta, o Ace fez uma pergunta pro Luffy que poderia ter mudado o curso da história. Ele pediu pro irmão entrar no bando do Barba Branca. Obviamente, o Luffy disse que não, pois ele sempre quis conquistar o seu sonho de se tornar o rei dos piratas. Mas, e se ele tivesse dito sim? Que o Luffy junto do Ace navegassem sobre a bandeira do homem mais forte do mundo, Marineford ainda aconteceria? Ou melhor, uma grande guerra ainda maior tomaria lugar? Bom, essa é uma linha do tempo onde muita coisa irá mudar, incluindo a derrota de vários Yonkous. Então já deixa o like, se inscreve e vamos chamar aquela frasezinha especial. Como seria se o Luffy tivesse se juntado aos piratas do Barba Branca em One Piece? Bom, começamos em Alabasta. O Ace acabou de salvar o Luffy do Smoker e os dois irmãos estão conversando num beco. É aqui que o Ace faz a proposta, pedindo ao irmão para trazer sua tripulação e se juntar ao Barba Branca. Em um primeiro momento, o Luffy fez uma cara estranha. Afinal, ele sempre sonhou em formar o próprio bando e chegar ao topo sozinho. Mas a ideia de estar com o Ace de novo, lutando sob a mesma bandeira, é tentadora demais. Então, depois de pensar, o Luffy acena que sim. E nesse momento, o destino dele muda completamente. Em contrapartida, o Ace fica extasiado e decide ficar para ajudar na batalha contra o Crocodile. Ele adia a caça ao Barba Negra, pensando que ajudar o Luffy ainda se alinha com as ordens do Barba Branca. Afinal, o Crocodile é um Chichibukai abusando do poder, o que pode ameaçar o território do velho. Com o Ace dando suporte total, a batalha contra o Croco fica muito mais fácil. Enquanto o Luffy enfrenta o Chichibukai diretamente, o Ace destrói completamente as forças da Baroque Works e arrebenta as paredes da base. O Luffy então perde a primeira rodada, mas o Ace não aceita isso deitado. Ele usa suas chamas para sobrecarregar o usuário da areia. Dito isso, Crocodile é derrotado e Alabasta é libertada. No Going Merry, Luffy reúne a tripulação e conta sobre sua decisão. Os Chapéus de Palha nesse momento ficam completamente em choque. Cada um entrou ali para perseguir os próprios sonhos. A ideia de se juntar a uma tripulação de outro parece traição a tudo o que eles acreditavam. Mas o Luffy está sério. Ele explica do jeito dele que isso pode fazer com que eles realizem os seus sonhos ainda mais rápido. Dito isso, alguns argumentam no início, mas a paixão e confiança dele eventualmente fazem eles ouvirem. O grupo então se lembra como o Ace lutou ao lado deles, como as chamas dele os salvaram em batalha e o quão forte ele realmente é. Para que o Barba Branca é conhecido pelos mares como o pirata mais forte vivo, estar sob a bandeira dele daria proteção e permitiria que eles ficassem ainda mais fortes. Com isso, um por um, cada membro aceita o plano. O capitão deles tomou a decisão e eles não seriam os que iriam derrubá-la. Mas, antes de partirem, o Ace explica sobre o Barba Negra, o homem que traiu a todos. Segundo as informações dele, o Tite vai aparecer na Ilha Banaro em algumas semanas e essa missão pessoal vem primeiro. Durante esse tempo, a Robin, que tinha sido inimiga deles em Alabasta, se esconde no navio. Ela não tinha pra onde ir, e não demora muito pro Luffy e os outros aceitarem ela como a mais nova membro da família. O próximo destino é Skypiea. Os Chapéus de Palha iriam usar o Going Merry para chegar nas Ilhas do Céu, mas com o Ace por perto, ele simplesmente usa os poderes para carregar eles lá pra cima e evitar danos no navio. O Ace então decide ficar na base do Caminho do Céu para guardar o Merry, enquanto deixa o Luffy ficar mais forte sozinho. Chegando então propriamente em Skypiea, o Luffy e os amigos enfrentam o autoproclamado Deus Enel. Com seus poderes de raio, o Enel era diferente de qualquer inimigo que eles tinham enfrentado. A batalha foi longa e exaustiva, mas a determinação do Luffy e o trabalho de equipe da sua tripulação os levaram à vitória. Quando desceram do céu, encontraram Merry seguro e o Ace esperando com um sorriso, simples assim. A jornada continua para Water 7, a cidade dos construtores de navio. Aqui, os Chapéus de Palha cruzam com Frank, um ciborgue excêntrico que primeiro aparece como inimigo, mas aos poucos revela seu bom coração. E então, a ameaça da CP9 surge. Esses agentes do governo mundial perseguem a Robin, determinados a arrastá-la de volta para o controle deles. Mas a presença do Ace faz os agentes pensarem duas vezes. O Ace é notório como Punhos de Fogo e comandante da 2ª divisão do bando do Barba Branca. Rob Lute pensa que se o Luffy se aliou com o Imperador, então a Robin está intocável. Pela primeira vez, a CP9 hesita. Engajar com uma divisão dos piratas do Barba Branca exigiria autorização de superiores, por isso eles escolhem monitorar Robin em segredo em vez de iniciar uma guerra prematura. Dito isso, obviamente, a Robin nunca é capturada. A tripulação nunca precisa ir para a guerra total para resgatá-la. O vínculo deles apenas cresce lentamente, enquanto ela sente que não precisa mais se esconder o tempo todo. Frank também se junta rapidamente, e agora a tripulação tem um construtor de navios incrível. Agora, com o bando maior e mais unido, o Ace os lidera adiante. O próximo destino é a Ilha Banaro. Durante a viagem, a presença do Ace empurra eles ainda mais. O Zoro mesmo treina com ele, aprendendo a aguçar os seus reflexos contra um usuário de Logia.
O Ace até tenta ensinar eles a começar a usar um pouco do Haki, e ao longo da jornada todos começam a pegar, mas o Luffy, Zoro e Sanji são os que mais aprendem rápido. Dito isso, eles chegam na ilha e ficam esperando os piratas do Barba Negra aparecerem. Pouco tempo depois, o Tite entra na vila e o Ace se faz presente. Ao ver seu antigo companheiro, apenas o Barba Negra fica parado, largo e calmo, aquele sorriso torto se esticando quando o viu. A tripulação dele estava ao lado, Jesus Burgess, enorme que nem uma fortaleza ambulante, e Van Oga com um rifle apoiado no ombro. A primeira colisão foi entre fogo e escuridão. O Ace jogou uma tempestade de chamas que iluminou o ar num brilho laranja. O Barba Negra contra-atacou puxando tudo para dentro, a escuridão dele engolindo as chamas como um vazio. Zoro e Sanji enfrentaram Burgess enquanto Sop e Nami lidam com Van Ogo. Mas o Luffy não consegue se segurar quando vê o Ace sendo empurrado para trás. Ele deixa seus companheiros lutarem como quiser e avança ativando o Gear Second. O soco acerta o Barba Negra com força, mas o Tite só cambaleia antes de puxar o Luffy com a escuridão. Antes que o vazio pudesse fechar, as chamas do Ace cortam e ele usa um Riken para libertar o seu irmão. O Luffy gira e usa o seu Gear 3, o punho dele inflando num golpe massivo. O soco colide com a guarda do Barba Negra, mandando ondas de choque pelo ar. Parece que a batalha estava virando. Mas para aquele momento a gente precisa ser sincero. O Tite é mais forte do que qualquer outra coisa que o Luffy já tinha enfrentado. Dito isso, a gravidade aumenta, puxando tudo para perto. O Luffy é puxado para fora do equilíbrio, o punho gigante encolhendo enquanto a escuridão agarra ele. Desesperado, o Ace agarra o Luffy, chamas envolvendo os dois, enquanto ele empurra com tudo que tem. A explosão de fogo a seguir dá a abertura para o Ace pegar o Luffy e sinalizar para os Chapéus de Palha recuarem. Nesse momento, o Ace fica agoniado, ele odeia fugir, mas isso é sobre sobrevivência. Era melhor recuar por enquanto. No navio, o Luffy está exausto, mas vivo. O punho de fogo senta ao lado dele, mas os pensamentos estão no Barba Negra. Ele sabe agora que o poder que o Tite possui está além do que imaginava. Enfrentá-lo diretamente arriscaria tudo, especialmente a vida do irmão. Dito isso, o tempo de encontrar o Barba Branca finalmente chegou. Portanto, a tripulação se dirige ao Moby Dick, onde fica diante da figura imponente de Edward Newgate, o homem conhecido como Barba Branca. Mesmo com vários soros conectados e sentado no assento massivo, a presença dele sozinha parecia um oceano pesando sobre eles. Uma força da natureza que diminuía até o pirata mais corajoso. Pro Luffy, porém, não foi medo que surgiu no peito, foi empolgação. Ele declara o seu sonho de se tornar o rei dos piratas sem piscar sob o olhar do imperador. O Barba Branca, por outro lado, curioso sobre o fogo nos olhos do garoto, ri alto e diz pro Ace que o moleque lembra ele quando chegou pela primeira vez. O Ace então conta sobre o Barba Negra. O poder dele era diferente de qualquer coisa que ele tinha encontrado, uma habilidade que podia puxar até as chamas mais poderosas e apagá-las como uma vela. Ele descreve a força esmagadora da escuridão e como ele anulava as Akuma no Mi. E mesmo com o Chapéu de Palha, eles não conseguiram vencer. Para falar a verdade, mal conseguiram recuar. O Barba Branca então ordena que os Chapéus de Palha treinem sob ele e seus comandantes. E assim começa. O Zoro treina com vista, atraído pelo espadachim gracioso que o ajudou a refinar seus próprios golpes revestidos em Haki. O Sanji fica sob o olhar atento de Marco, a Fênix. Os dois não podiam ser mais diferentes, mas a resiliência do Marco e maestria em combate aéreo ofereceram ao Sanji uma nova forma de expandir o estilo de luta. O Sop, por exemplo, aprende com os atiradores, enquanto a Nami absorve conhecimentos de navegadores que mapearam os mares imprevisíveis do Novo Mundo. O Chopper aprende com o Marco, que é o médico do navio, e a Robin aprimora a própria Akuma no Mi. Até mesmo o Frank encontra inspiração entre os construtores, adaptando a expertise de engenharia deles para refinar as suas próprias criações. E o Ace, bem, embora já fosse um dos comandantes mais fortes do Barba Branca, a batalha contra o Barba Negra o humilhou. Ele se esforça mais do que nunca, treinando não só as chamas, mas o seu Haki, forçando o corpo e a mente a se adaptar contra o tipo de anulação que o Barba Negra usa. O Luffy, porém, foi o que mais chamou a atenção de todos. O Barba Branca o testa regularmente e pessoalmente ensina formas maiores de Haki e como refinar o seu Haoshoku. Diante disso, o Gear 2 e o 3 ficam mais afiados sob os testes constantes. Nesse momento, Newgate se vê silenciosamente impressionado, até divertido com a ideia de que esse garoto pode um dia realmente sacudir o mundo. Bom, enquanto os Chapéus de Palha treinam, os mares lá fora mudam de forma estranha. Nessa linha do tempo, não há grande guerra, os piratas do Barba Branca ainda estão fortes. Não há fuga da prisão, então o Barba Negra não consegue sua gangue de criminosos de Impel Down.
E com ninguém tendo ido parar o Gekko Moria, ele continua acumulando forças para se vingar do Kaido. Infelizmente, nessa linha do tempo, o Brook nunca conhece o Luffy. Ele continua vagando até que o destino mude o curso. Sem a captura do Ace e a morte do Barba Branca, a corrente de caos que teria engolido os mares não explode. O Barba Negra, já que não capturou o Ace, não conseguiu entrar nos Chichibukais. Ele permanece nas sombras, tramando e recrutando e acumulando forças das formas mais silenciosas. 2 anos então passam nesse mundo alterado. Os Chapéus de Palha, antes uma tripulação jovem e prudente, emergem como guerreiros endurecidos. Os laços deles inabaláveis, o poder afiado para níveis aterrorizantes. O Ace, agora mais forte do que nunca, está não só como filho do Barba Branca, mas como seu próprio homem, preparado para a tempestade que ele sabe que está vindo. Com o treinamento completo, o Luffy está entre os membros mais fortes das forças do Barba Branca. O time é forte o suficiente para encarar os comandantes de igual para igual, e por isso o Newgate faz o Luffy comandante da própria divisão. Diante disso, os Chapéus de Palha continuam a jornada após o treinamento, cruzando os mares sob a bênção do Barba Branca. Enquanto isso, o Ace, tendo dominado a Akuma no Mi, vai atrás do Barba Negra mais uma vez, pensando em chamar os outros para ajudar assim que finalmente localizar o vilão. Nesse mundo, a divisão dos Chapéus de Palha passa pela Ilha dos Tritões com facilidade. Quando o Luffy finalmente enfrenta o Road Jones, não tem competição. A forma base dele sozinha é suficiente para mandar o Road voando através de camadas de coral inconsciente. Então, chega a notícia, o Ace finalmente localizou o Teach em Hachinosu, a ilha pirata sagrada. Ele manda palavras para a divisão do Luffy e para o próprio Barba Branca. Aqui não é mais simplesmente sobre vingança, é sobre acabar com uma ameaça que pode consumir o mundo inteiro. O Barba Negra tinha ficado forte demais, suas ambições descontroladas e as forças crescendo. Com isso, Newgate pensa por um momento e decide que é hora de ir atrás dele antes que ele fique ainda mais forte. Então, como decisão final, o Barba Branca manda algumas de suas forças lideradas pelo Marco. Nesse momento, os Chapéus de Palha se preparam imediatamente. Eles estão ligas mais fortes do que no último encontro com o Barba Negra. E dessa vez, eles não são novatos. Agora são guerreiros que carregam a vontade do Barba Branca, o espírito do mar e o futuro da liberdade. A batalha em Hachinosu é brutal. O Ace, Marco e o Luffy lideram juntos. Canhões da frota rasgam as fortificações do litoral e os piratas do Barba Branca invadem com tudo. O Zorão Solador chega exalando o Haki, derrubando todos os defensores aleatórios. O Sanji voa pelo ar com as chamas saindo de suas pernas, utilizando o seu Diablo Jumbo. Dito isso, no coração do caos estão Luffy e Ace mais uma vez indo atrás do cara que deveria ter se tornado Yonkou. Diante disso, Teach emerge da fumaça, a risada pesada de ameaça, o corpo envolto em sombras se contorcendo. O Ace, ao ver aquilo, responde com um fogo tão brilhante que faz os céus arderem. Suas chamas irradiam com o calor de uma logia despertada. Chamas dançando com ondas derretidas através dos braços e do chão ao redor. A batalha é intensa, mas o Luffy está numa cratera quando o peito começa a bater alto. Um som como tambores. A atmosfera ao redor começa a mudar, o corpo do Luffy começa a brilhar e o cabelo fica branco. Então, ele começa a flutuar, fumaça branca e brilho explodindo para fora, tambores da libertação ecoando pelo campo de batalha. O Gear 5 despertou. Então, o Luffy salta, o corpo dobrando impossivelmente, o chão quicando sob os pés como borracha, o punho esticando cartunescamente massivo e esmaga o Barba Negra com uma força que ondula a realidade. A escuridão do Teach luta para consumir o ataque, mas o Haoshoku do Luffy explode, dobrando as próprias sombras. O Ace se junta a ele. Juntos, eles soltam um ataque tão descomunal que parece rasgar a própria ilha. Sol e Liberdade unidos contra uma esfera massiva de escuridão. A explosão chacoalha os mares por quilômetros. O Barba Negra cambaleia da fumaça, corpo quebrado, sangue jorrando. Por toda sua escuridão, Ace e Luffy acertaram ele com força demais. A tentativa final dele de arrastá-los para o abismo termina em futilidade, enquanto o Haoshoku combinado dos dois explode, despedaçando a escuridão. As chamas do Ace o envolvem, enquanto Luffy vai para outro golpe que empurra o Barba Negra de volta para o chão, onde ele jaz em silêncio, a escuridão se desfazendo em nada. Nesse momento, todos param e percebem: o Barba Negra está derrotado. Hachinosu queima e o reinado da escuridão havia acabado. Mas a paz nunca foi feita para os piratas. Uma noite, a bordo do Moby Dick, o Sanji recebe uma carta que o deixa pálido. Aquela carta carregava o selo da família Vinsmoke, e as palavras são breves e cruéis. Ele deve se casar com uma das filhas da imperatriz, Big Mom.
uma união para garantir a aliança entre os Vinsmokes e a Yonkou. A recusa dele ameaçaria o Zeph e o Baratier. O Sanji tenta esconder, mas o Robin percebe. Então, nosso loirinho manhoso é obrigado a contar a história que ele era originalmente um príncipe e parte rapidamente sem falar com mais ninguém. No dia seguinte, a Robin dá a notícia pro Luffy e pro grupo antes de mandar uma mensagem para o Barba Branca. O ar fica pesado quando Newgate se inclina no assento do trono do seu deck. A voz dele ruge como a própria terra quando declara em fúria que Charlotte Lilin ousa colocar as mãos na família dele. Os comandantes ficam em silêncio. Chamar o Sanji de família não é pouca coisa, mas as palavras do Barba Branca não carregam hesitação. Ele ergue a sua Mura Kumogiri e bate no chão, a madeira rachando sob o peso. E então se levanta e declara que se ela deseja acorrentar um dos seus, então ele vai lembrá-la do porquê que ele é conhecido como o homem mais forte do mundo. A declaração se espalha como fogo. O mundo se abala com a notícia. Barba Branca, o homem mais forte, está marchando contra outra Yonkou. A Big Mom, porém, não se intimida. Do trono lá em Totoland, a risada dela ecoa pelo mar. Mamamama! Ela chama os filhos, exércitos e frotas, mas também faz algo inesperado. Ela procura o Kaido. Dois imperadores unindo forças não acontecia há décadas. Os dois tinham sido aliados nos dias do Rock e agora a aliança deles, reacendida diante da declaração do Barba Branca, sacode o mundo. Ela achou que o Barba Branca tinha enfraquecido com a idade, é verdade, mas ela não iria se arriscar em uma guerra sem um backup. E que backup melhor do que outro Yonkou que na cabeça dela devia um favor para ela por conceder-lhe o poder de uma Akuma no Mi. Bom, de qualquer forma, o palco para a guerra está montado. Os piratas do Barba Branca versus as forças combinadas de Big Mom e Kaido. Dito isso, a frota massiva zarpa para uma guerra que mais tarde seria conhecida como a Grande Guerra Yonkou. O Barba Branca lidera a frota e eles logo chegam em Totoland depois de se juntar com a divisão do Chapéu de Palha. O céu sobre aquele lugar queima com fogo e fumaça, enquanto as frotas dos piratas do Barba Branca colidem contra as forças combinadas de Big Mom e Kaido. Fogo de canhão explode através das águas, navios se despedaçam como palitos e ondas rugem como bestas jogadas pela pura força das tripulações opostas. O Chapéu de Palha vai pelo ar em seu Gear 4, quebrando as forças da Imperatriz. O Ace usa chamas para incendiar esquadrões inteiros. O Zoro se une com Vista enquanto os dois enfrentam King e Queen. Acima de todos, o próprio Barba Branca está como uma besta absoluta. Absinto dele rasga os lacaios do Kaido, as ondas de choque nivelando ilhas e o Haki irradiando uma presença forçando até a Big Mom a cambalear. O Kaido avança nele na forma massiva de dragão, mas o Barba Branca, mesmo velho, o encontra com seu absinto e o choque sacode a ilha inteira. No centro do campo de batalha, Luffy e Ace enfrentam a Big Mom, deixando o Barba Branca lidar com a fera. A batalha vai por um bom tempo enquanto eles trocam golpes, mas fica claro que a Big Mom está começando a desacelerar. O próprio Barba Branca está cansando, porém vai com tudo pra cima do Kaido e a ilha começa a despedaçar. Logo, um terremoto massivo divide o campo de batalha, jogando navios inimigos no caos. Newgate avança, Bicento cortando as defesas do Kaido com força bruta. Ao mesmo tempo, Ace e Luffy dão tudo igual na batalha contra o Barba Negra e acertam um golpe final massivo. Os dois imperadores caem ao mesmo tempo, dominados por uma lenda e a nova geração. O campo de batalha fica em silêncio quando a fumaça limpa. O mar está cheio de navios destruídos, mas os piratas do Barba Branca estão de pé. Cada comandante carrega as marcas da batalha, mas os olhos brilham com a vitória. O Luffy tem um sorriso orgulhoso no rosto, enquanto o Ace se diverte, as chamas lambendo a borda do seu corpo e a exaustão misturada com a exaltação. Como consequência, os piratas do Barba Branca reivindicam novas terras. Ilhas que estavam sob controle dos Yonkou são libertadas, incluindo o Wano. Novos aliados inspirados pela força e unidade da tripulação do Barba Branca se comprometem com o rei dos piratas, engrossando as fileiras e transformando a frota numa força que o mundo nunca tinha visto. Ace e Luffy são celebrados não só com as chamas e vontade por trás da vitória, mas também com os símbolos de uma nova era. O Barba Branca, de pé no leme, a voz ecoando sobre a água, declara que os mares agora pertencem àqueles com coragem de lutar. A tripulação vibra e pela primeira vez em décadas, os piratas do Barba Branca são mais do que só um nome lendário. Eles agora são a tripulação mais forte do mundo. A guerra acabou, mas a era dos piratas do Barba Branca estava apenas começando. Afinal, o governo mundial ainda estava de pé e Musamar precisaria ser derrotado quando One Piece e Joy Boy retornassem. E essa é a linha do tempo, galera. Um mundo onde o Luffy disse sim pro Ace em Alabasta, onde Marineford nunca aconteceu, onde o Ace nunca morreu, onde o Barba Negra é derrotado antes de conseguir poder e onde Big Mom e Kaido caem juntos numa única guerra. A
A pergunta que fica é, será que essa linha do tempo seria muito boa para o Luffy? Ele ainda se tornaria o rei dos piratas? O sonho de ter a própria tripulação seria sacrificado? Me conta aí nos comentários qual linha do tempo você prefere até aqui. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!